Bem-vindos ao Quer Refletir, um podcast onde duas psicólogas, eu, Letícia Marques, e eu, Carol Alves, abordamos temas de cuidado, desejo, escuta e reflexões sobre a vida. Quer refletir com a gente? Será que tudo que nos machuca emocionalmente pode ser considerado um trauma? Ou há dores que não viram trauma, mas que deixam marcas profundas? A gente pode considerar como trauma tudo aquilo que foi vivenciado emocionalmente de forma muito intensa negativamente. Algo muito assustador, ou muito triste, ou muito difícil de lidar, e que a gente não tinha os recursos necessários para lidar com aquilo naquele momento. Né? Pode ser coisas que aconteceram lá atrás, no passado, na infância, podem ser coisas que aconteceram na vida adulta, podem ser coisas que talvez ainda venhamos a vivenciar. Então, é como, por exemplo, quando alguém cai, faz um machucado e aquele machucado não dói só na hora, né? Os impactos daquele machucado continuam reverberando por um longo tempo e precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior, porque pode ter gerado um trauma mais profundo ali naquela região. E esse trauma emocional se trata de uma dor, de um machucado que a gente não vê fisicamente, visualmente, mas que tá lá dentro, que tá doendo e que muitas vezes tá ali de forma inconsciente ainda gerando impacto sobre a sua vida. Mas nem toda situação difícil se torna um trauma. Por isso que é importante escutar sobre as dores. Tudo aquilo que nos atravessa emocionalmente merece ser escutado, compreendido. A gente precisa ter uma elaboração daquilo, porque a consequência disso, a forma como você acolheu esse evento na sua vida, é de fato o que a gente vai considerar ser traumático ou não. Fazer essa diferenciação é extremamente importante. Então, legitimizar a nossa dor. Muitas pessoas acabam não fazendo nada com isso, exatamente, também. Então, varrendo ali nada. para debaixo do tapete. Totalmente isso. Então, não foi nada. Tem gente que passou por coisa pior. Daqui a pouco passa. Então, assim, tudo isso é uma forma de minimizar a dor. E aí fica guardadinha ali, a gente acha que não tá fazendo nenhum efeito, mas acaba impactando na nossa vida. Banalizar o sofrimento é tão prejudicial quanto patologizar tudo também. Então, entender que nem tudo vai ser trauma, mas a forma como você vai lidar com aquilo que te aconteceu é o que vai fazer diferença. Muitas pessoas acreditam que legitimizar a própria dor ali diante de uma situação muito conflituosa, que trouxe muito sofrimento, é sinônimo de fragilidade. E isso acaba sendo muito prejudicial para a saúde, né? Porque vai começar a trazer vários outros impactos na vida daquela pessoa. Então é importante reconhecer, eu sempre falo isso, essa questão, eu sempre trago essa questão do reconhecimento. É você olhar para aquilo que você viveu e admitir, reconhecer, isso me afetou. Isso é muito importante. É muito importante a gente ter um reconhecimento das nossas vivências, daquilo que nos afeta emocionalmente. E não ter o receio de estar sendo vulnerável, frágil ali diante daquela situação. Tanto uma comunicação com você mesma, quanto às vezes pode acontecer de vir de fora também, né? Quando o outro ali de algum modo minimiza a dor vivenciada. Imagina, isso não é nada, daqui a pouco passa, tem gente que tá passando por uma situação muito pior. Então, a tudo tal da isso. Positividade tóxica, né? Que não ajuda a pessoa a se permitir sentir o que ela tá sentindo, né? Porque a dor precisa ser sentida. Então, Sim. ser ali, trazer essa positividade chamada de tóxica, né? Porque tá anulando a dor do outro, não ajuda em nada. Só atrapalha, né? Muito pelo contrário. Pode ser muito prejudicial porque você vai encarar aquilo como uma realidade. Não, realmente, isso não é nada perto do que o outro vivencia. E a dor é subjetiva. Exato. É você ali que está sentindo, é entender como aquela situação afetou a sua vida, te afetou emocionalmente. Então, é legitimizar isso de algum modo,
e para que isso não traga consequências maiores, né? E até uma coisa muito interessante, Lê, é justamente essa questão da minimização, né? Às vezes que vem do outro ali em relação aos sofrimentos psíquicos, né? De que às vezes o trauma ele nem se instala propriamente naquela vivência específica, mas ele passa a se tornar um trauma quando isso é descredibilizado de algum modo. Porque faz a pessoa ali não lidar com o que ela precisava naquele momento. Exatamente. Isso acontece muito na infância, né? Porque a criança muitas vezes não tem recurso sozinha de lidar com muita coisa, quanto mais de uma carga emocional intensa. Né? E aí vem às vezes o adulto e fala, não, levanta, sacode a poeira, isso aí não é nada. Ou simplesmente nem fala nada porque acha que aquilo não teve nenhuma importância quando teve um impacto grande naquela criança. Né? E às vezes um acolhimento ali teria feito a diferença para que não se instalasse aquele trauma. Sim. O famoso para de chorar, né? Não pode chorar. Engole o choro. Engole o choro, isso mesmo. Engole o choro. E quando a pessoa engole, fica lá, né? Fica lá dentro. Sim. Continua ali. Realmente, isso é muito complexo e o trauma ele pode vir justamente dessas pequenas invalidações. Então, às vezes o que parece inofensivo ali é só uma forma de acolhimento, digamos assim, engole o choro, para que chorar por causa disso? Isso vai se tornando uma série de invalidações. Então, quantos engole o choro talvez essa criança tenha escutado durante a infância, e aí ela foi reprimindo, engolindo, né? Vivenciando ali vários sentimentos, vários sofrimentos, sem lidar propriamente com aquilo. Essas pequenas invalidações acabam se tornando um trauma, porque a gente tem essa distorção também de que um trauma tem que ser um evento muito potente, né? Algo muito catastrófico ali. E não necessariamente. O trauma ele pode vir ser uma sequência de situações, né? De falas como essa. A gente pode até dar um exemplo também. Crianças que tiveram que amadurecer muito cedo, por exemplo, que tiveram que privar da sua infância para cuidar de repente dos irmãos, porque a mãe trabalhava fora, né? Às vezes de pais separados, enfim. Uma pessoa muito madura para a idade sempre teve um porquê que ela precisou amadurecer. E muitas vezes isso vem em forma de elogio, né? Isso. Nossa, como ela é madura para a idade dela. Ai, nem parece que ela tem a idade que tem. Aí entra ali na pré-adolescência. Nossa, mas já conversa como um adulto. Sim. Isso é um pedido de socorro de forma inconsciente, né? Essa pessoa passa ou já passou por situações muito difíceis que ela teve que precisar amadurecer mais cedo. E isso não é motivo de glória, de glorificar aquela pessoa por conta disso. É uma coisa muito dolorida por dentro. Sim, e muitas vezes que essa criança ou adolescente, enfim, não teve a oportunidade de falar sobre isso. Mesmo que aquela fosse a realidade daquela família, daquela criança, mas talvez essa criança não tenha a oportunidade de falar sobre a realidade dela. E isso faria muita diferença, né? Não é nem por uma questão só de mudar o cenário, né? Dela viver a infância de fato. E não virar um cuidador ali de outra criança, né? Às vezes até de um adulto, né? Às vezes até de um adulto, exatamente. Acontece muito também. Realmente algo que causa muito conflito. É o não falar sobre aquilo, é o reprimir, recalcar. Né? Então, quantas coisas essa criança, adolescente, enfim, acaba guardando ali, a sobrecarga, o cansaço, a frustração, de repente, de ver outras crianças brincando e ela não, ela tá lá na casa dela cuidando do irmãozinho, cuidando da casa, ou qualquer outra circunstância nesse sentido. Então, não falar sobre isso, né? Não ter um espaço para essa criança falar sobre essa realidade dela. Ter um lugar de... Um lugar seguro. Um lugar seguro, exatamente. Ter um amparo, um acolhimento também. Né? Então, ela só tá ali sobrevivendo, né? Tendo que ser forte o tempo todo para lidar ali com aquela realidade.
e o quanto isso vai trazer consequências para o futuro. Quem que vai ser essa criança, essa adolescente como adulta? Né? Será que não vai ter consequências emocionais? Né? Então, dentro disso que a gente está falando dos traumas, não precisa ser um grande evento. Né? Pequenas coisas ali do dia a dia pode se tornar um trauma. Né? Uma criança que não teve uma infância, que reprimiu esse momento da vida, essa fase da vida, e não pôde ressignificar isso, não pôde falar sobre isso. Né? Então, é uma forma de se tornar um trauma. Que poderia não ser, né, como eu falei, não necessariamente mudaria o cenário, é a realidade daquela família, mas só a possibilidade dessa criança poder falar sobre isso, o destino já poderia ser muito diferente, né? O emocional ali Falar poderia... é muito poderoso, né? Demais. Quando a gente fala, a gente elabora o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Algumas peças se encaixam melhor quando a gente coloca em palavras, né, o que a gente está sentindo. Sim, com certeza. É importante falar sobre as nossas dores. Tudo que nos atravessa emocionalmente, é importante receber uma atenção, um afeto ali positivo. Algo que pode ser um exemplo também de que algo intenso que a pessoa vivenciou, mas que não necessariamente vira um trauma, são assaltos, por exemplo. Né? Quando você sofre um assalto, quando alguém aponta uma arma para você, naquele momento aquilo é muito intenso. Você pode ficar revivendo aquela imagem na sua mente por dias, pode por um longo período não conseguir passar naquele lugar em que aquilo aconteceu. Mas depois de um tempo passa, depois de um tempo você consegue esquecer, você consegue seguir a vida. Nesse caso, foi algo muito intenso que você viveu, que você precisa falar sobre, que você precisa elaborar o que você vivenciou ali, o que você sentiu, o que você pensou naquele momento, mas que não necessariamente vai virar um trauma, né? Para algumas pessoas pode ser que vire, mas para a maioria das pessoas é algo intenso, é algo horrível, é uma experiência devastadora na hora, mas que não necessariamente virou um trauma depois. Sim, ela teve a oportunidade de falar sobre isso. É diferente de uma pessoa que de repente vivencia um assalto, fala sobre isso e reprime. Ou reprime essa situação. Acha que tem que ser forte, né? Sim. São Paulo tá perigoso mesmo, todo mundo hoje em dia é assaltado, a gente sai na rua, tá sujeito. É o que eu mais escuto muito isso. A gente saiu de casa, a gente tá sujeito a qualquer coisa, né? De fato, a gente está num mundo que vem acontecendo muitas coisas, muitas tragédias, mas é importante que a gente não normalize isso. Né? Não banalizar o sofrimento. É comum passar por essa situação. Não é comum. A gente não pode tornar isso comum. Né? A gente precisa falar sobre esse sofrimento, sobre a situação que foi vivenciada. Ser frequente não significa que tem que ser normalizado. Que não tem que te afetar se acontecer. Exatamente. É complexo, mas acho que o caminho acho que a gente pode propor aqui para vocês pensarem. Então a gente viu até aqui que existem situações intensas emocionalmente, mas que não viram traumas. Existem os traumas e existem também um transtorno de estresse pós-traumático, né? O famoso TEPT, que é quando esse trauma é tão intenso que ele vira um transtorno e geram outros sintomas. Mas independente de qual seja, todos merecem um olhar, merecem ajuda, merecem atenção. Né? Então, seja algo que você vivenciou, que foi muito intenso, cuide disso para que não vire um trauma. Se virou um trauma, cuide desse trauma, porque os traumas impactam a nossa vida de forma inconsciente. A gente nem sabe por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Se é um TEPT também, vai atrás de uma avaliação, de um diagnóstico, de um tratamento. Busca ajuda profissional, psicológica e psiquiátrica, que vai te ajudar muito. Isso que a Lê trouxe é muito importante e a escuta é o que permeia tudo isso. É você se permitir falar sobre tudo aquilo que te atravessa emocionalmente. Por mais que você cogite em algum momento, você ou algo que venha de fora de alguém, tentar minimizar isso de alguma forma.
não caia nessa cilada, né? É muito importante que vocês se deem a oportunidade de escutar, de compreender o que aconteceu, falar quantas vezes forem necessárias sobre determinado assunto, até que de fato você tenha ali que você possa ressignificar, elaborar esse acontecimento na sua vida, né? O Freud tem um texto, né? Recordar, repetir e elaborar. Então, para elaborar, a gente precisa recordar o que trouxe esse trauma, o que causou esse trauma, e repetir, 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 até conseguir elaborar. Sim, isso é muito importante e causa uma certa aflição, em algumas pessoas até falando clinicamente. Muitas pessoas chegam, mas tô falando disso de novo. Mas de novo eu tô falando sobre isso. E sim, vamos falar quantas vezes forem necessárias, que vocês se permitam escutar, até de repente quem não tem a oportunidade de estar num processo terapêutico. Até em outros episódios a gente deu o exemplo da escrita terapêutica, por exemplo, formas ali de lidar com as emoções, de que você possa falar sobre isso e não se preocupar com o tempo, com a quantidade de vezes, mas assim, focar no que você está sentindo, né? E é claro que muitas pessoas não têm condição de fazer uma terapia particular, mas busca na sua região, no seu bairro, na sua cidade, lugares que tenham atendimento psicológico, muitas vezes até gratuito ou no valor social. Faculdades costumam ter clínicas de psicologia e precisam de pacientes, às vezes falta pacientes. Vai atrás, os alunos são supervisionados por professores muito competentes, às vezes programas de hospitais, de postos de saúde. Então vai atrás para cuidar da sua saúde, que vai valer muito a pena. Muito. Isso mesmo, não deixem de falar sobre o que vocês estão sentindo, não tenham vergonha de assumir para si mesmos, isso sim me afetou, isso me machuca, isso tá me corroendo, tá devastador, tá prejudicando minha rotina, tá prejudicando minha vida. Preciso de ajuda profissional. Preciso de ajuda profissional, isso que aconteceu tá atrapalhando a minha relação comigo mesma, tá atrapalhando a minha relação com o outro, então assim... sejam responsáveis com o seu sentir. Eu acho que isso faz muita diferença. Acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui nesse episódio sobre o sentir, né? Não deixem de se escutar. Busca ajuda profissional. Isso aí. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.